Dando início a mais um podcast Jornada do Empreendedor, com apoio do IbraWork, Sebrae e APEC. Hoje vamos receber Lucas Simões, que é desenvolvedor de agentes de inteligência artificial com atuação em projetos do setor público e privado, trabalhando em inovação, automação e soluções inteligentes para negócios e gestão pública. Lucas, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, doutor. É uma honra poder estar aqui. Agradeço o convite do senhor, do Guilherme, de todos nós que estamos aqui da equipe. E estou aqui para somar. E aqui, ao mesmo tempo, já passo a palavra tanto para a Sofia e para o Guilherme iniciarmos aqui com algumas perguntas. Maravilha. Vamos lá. Lucas, como um pequeno empreendedor pode começar usando IA? Isso é bem interessante porque o mundo do empreendedorismo ele é multifacetado, né? Então, a gente tem um monte de saídas. A mais popular e a mais acessível hoje é no atendimento. Na maioria das vezes, o empreendedor ele trata com o público, né? Então, a gente tem esse eixo para fora. Uma IA para atender o cliente dele, uma IA para lembrar o cliente dele, por exemplo, de um pagamento, algo do tipo. São automações de inteligência artificial que a gente consegue fazer. Agora, para dentro também é possível. Por exemplo, hoje tem muito empreendedor que utiliza ChatGPT e Gemini para fazer análise interna, planilha do fluxo financeiro dele. Será se ele está tendo margem? Será se ele está conseguindo vender? Então, a gente tem sempre muitas vertentes, né? Hoje a IA está em tantos lugares assim que a gente tem sempre muitas vertentes, tanto para dentro quanto para fora. Maravilha, maravilha. Lucas, deixa eu te perguntar. A gente sabe que tem uma espécie de paywall, uma barreira de pagamento ali dentro da utilização das inteligências artificiais, que ela permite que o empreendedor vá só até certo ponto, muitas vezes, até pelo conhecimento de testar uma nova ferramenta. Nem todo empreendedor já sai, é um early adopter, por exemplo, de novas tecnologias. Então, como esse novo empreendedor, esse novo usuário da inteligência artificial, ele pode confiar 100% na inteligência artificial que ele está usando, que é gratuita, que é um modelo um pouco mais antigo? O que é importante ele prestar atenção nesse primeiro momento? É bem comum hoje que os empreendedores eles estejam, quando vão começar um negócio, existem vários níveis de maturidade. A gente tem desde o empreendedor que sabe muito bem planilhar os recebimentos dele, quanto aqueles que não sabem usar uma planilha, porque ele está na operação, ele está buscando vender no dia a dia. E a IA ela consegue ser um assistente dele, mas cai naquilo que você falou. Até que ponto é confiável? E aí que tá, a minha concepção eu vejo que depende. Depende para o que ele usa. Porque ao mesmo tempo que ele pode subir a planilha toda dele ali, a gente tem modelos que não são muito bons de fazer contagem de número. Então você sobe uma planilha, a IA está contando errado e a planilha está certa. Mas cria-se aquele abismo, né, do empreendedor que sabe usar a planilha, usa todas as fórmulas, e aquele que não sabe usar IA. Então aí que a gente tem que bater na parte da educação, né? Então, a gente tem que ensinar as pessoas. Aí entra o Sebrae, né? Aí entra o Sebrae. A gente precisa capacitar. Lucas, conta um pouquinho pra gente do empreender, né? Você sai lá de Manaus, vem para São Paulo. Como é que é essa dificuldade toda de empreender no Brasil? A gente tem um monte de barreiras, né, e incentivos ao mesmo tempo. Por exemplo, falando até mesmo do Sebrae. O Sebrae, lá, por exemplo, lá no Amazonas, me deu muito apoio desde o início. Então, apesar de vir de uma família que também empreende, eu comecei fazendo freela, ou seja, vendendo serviço, né? Então, ainda hoje, vendo serviço, só que em outras escalas também, mas todo empreendedor ele começa sendo muito resiliente, né? Ele resistindo às N dificuldades que aparecem no meio do caminho. E falando do Sebrae, né, e como ele consegue capacitar as pessoas, faz toda a diferença, porque nem todo mundo tem acesso a determinado tipo de conhecimento na área do empreendedorismo. Para mim, por exemplo, o Sebrae, ele foi nos anos 2023, por aí 22, bem antes de eu mudar para São Paulo, tinha sido um dos principais clientes nossos. A gente desenvolveu sistemas de gamificação para eventos do Sebrae lá, né, que era a Sebrae Coins, chamado lá no Sebrae Amazonas. Então, imagina pra gente, como startup tinha nem um ano de existência, fechar uma parceria dessas. Foi outro nível. Então, eu vim para São Paulo, onde o horizonte é muito maior, né, de possibilidades ali comparada com Manaus, que também tem seu ecossistema. Então, eu vejo que são muitos incentivos e também dificuldades, e a gente vai aprendendo ao longo do processo também. E Lucas, conte um pouquinho pra gente. A gente viu tem uma pesquisa recente sobre pequenas e médias empresas já utilizando o IA. Sim. Como é que você vê essa utilização das pequenas e médias empresas? Qual a orientação que você daria para essas empresas?
E como é que você enxerga de médio a longo prazo esse sistema? Doutor, isso é muito legal pensar nisso, porque a gente tem hoje, ao mesmo tempo que muitas empresas estão adotando, tem outras que não conseguem de jeito nenhum. De mesmo, mas por quê? O que está acontecendo, né? Se algumas conseguem e isso dão super certo, por que outras fracassam? E aí tem alguns pilares, por exemplo, cultura, a maioria das vezes. Você quer muito implementar, o CEO, o pessoal do C-Level, eles querem muito implementar, mas a camada que vai usar no dia a dia, ela não está preparada o suficiente. Ou os processos sequer estão estruturados para a gente implementar. E aí tem aquela grande diferença. Às vezes, até já aconteceu de cliente nosso vir falar, olha, eu quero automatizar tudo. Mas vejam bem, antes de automatizar, tem que otimizar. São palavras muito parecidas, né? Mas é a linha de raciocínio. Então, para você automatizar, você tem que otimizar. O processo, a gente precisa primeiro otimizar o processo para ele poder ser automático. Às vezes, doutor, na maioria das vezes, nem os seres humanos, os colaboradores, conseguem fazer aquele trabalho. Por que será que o robô vai conseguir? Então, isso acontece muito. Muitas pequenas e médias empresas conseguem implementar e se organizam culturalmente a nível de processo para isso, e outras simplesmente querem pular as etapas. Não, todo mundo agora vai usar ChatGPT. E aí acontece um fenômeno chamado Shadow AI, que é um fenômeno global. E o que é isso, Shadow AI? A Shadow AI é basicamente assim: os funcionários usam inteligência artificial, mas os chefes não sabem que eles usam. E eles usam por conta própria. Ele mesmo paga do dinheiro dele para usar, porque serve para ele. E aí todo mundo usa, ninguém sabe que o outro usa nem o que está fazendo. Ninguém tem métricas, mas todo mundo usa. Então é usado nas sombras, sabe? E isso acontece muito. Lucas, a gente sabe que hoje, né, Gui, a informação é o petróleo do momento, né, Sofia? E aí uma das perguntas é, como que você vê a IA nessa rapidez toda, ajudando, auxiliando de forma robusta o empresário, o empreendedor? A IA, ela tá atropelando todo mundo, né? Essa é a verdade, ela já chegou atropelando. E isso que é meio maluco de pensar, porque imagina a gente ter uma tecnologia onde muitas pessoas têm medo de serem substituídas. E aí já fizeram um teste, por exemplo, da IA operando uma empresa. O que aconteceria? Colocaram aquela vending machine, o que você compra nas coisas, e colocou ela para operar. Foi uma catástrofe. Do nada, alguns clientes enganavam ela, alguns clientes fizeram ela comprar um PS5, umas coisas assim absurdas. Por quê? O que acontece? A IA, ela tem uma alta capacidade de processamento, mas ela nada mais é do que um robô com um modelo estatístico que faz previsão da próxima palavra para te responder. Na prática, é assim que ela funciona. Então, a gente não pode também confiar 100% que ela consegue substituir, por exemplo, um empreendedor. Entendi. Onde, como a gente falou, a principal característica é a resiliência. É a existência humana nos processos, né? Por enquanto, a IA é um papagaio, não um filósofo. Exato. Acho que o Guilherme definiu bem. É basicamente isso. Ela pensa nela, ela vai estender a nossa capacidade. Então, se você é muito ruim naquilo, ela consegue te deixar pior. Ela estende, ela potencializa. Tanto é que tem gente que usa para fazer coisa ruim por aí. Sim, aí entra naquela com seara dos certeza. deepfakes, etc, né? Então, ela vai potencializar. Então, se você é ruim naquilo, pode ser que ela não consiga te deixar melhor. Mas ela consegue ajudar se você tem um mínimo de conhecimento. E aí vem aquela coisa do prompt, né? É saber pedir. E isso do saber pedir pega muito naquilo. E a gente falou dos dados e tudo mais. Se você não sabe o que você tem, como é que você vai delegar para um robô fazer? Então, você não sabe o que você tem. Eu não tenho... Como, por exemplo, eu posso, como empreendedor, saber qual é a minha margem no final do mês se eu não anoto nada? Se eu não registro? E aí, às vezes, a maioria das pessoas querem delegar para IA coisas que nem elas estão fazendo. Uma inteligência artificial é tão boa quanto o banco de dados que alimenta ela, né? Isso. Se Perfeito. não houverem dados de qualidade, se esses dados não tiverem a manutenção adequada, da mesma forma, dados, processos são dados. Sim. Então, se os processos da empresa não forem adequados também, a inteligência artificial, na verdade, vai alucinar o tempo todo. E ela nem sabe que ela está alucinando, a pobre coitada, porque a mente dela está fora de quadro, né? É o que acontece. É literalmente assim. Então, se você treina... É igual treinar um funcionário de forma ruim. Ele vai dar problema ali na frente, de alguma forma. Ou na cultura, ou na operação da empresa, se você não está treinando ele bem. Não treinei ele bem, então ele não vai ter um bom desempenho que eu espero. É a mesma coisa que IA. Sofia, pode fazer as perguntas para o Lucas. Lucas, qual das tendências da inteligência artificial você acha que ainda é pouco falada, mas que vai dar
pouco tempo, uma mexida? Olha, dentro do que eu vejo por aí, né, tem uma que eu acho pessoalmente muito interessante, que é o uso da IA pessoal. O que é a IA pessoal? Hoje você só acessa IA por link, né? Você tem que estar online para usá-la. E a gente vê muito esforço e muito trabalho para tornar a IA o mais leve possível para elas começarem a entrarem dentro dos nossos telefones de forma offline. Agora imagina ter tudo que a gente tem e usa na IA de forma offline e 100% privada também. Né? Que esse é o conceito do offline, ou seja, não vai para um servidor, fica rodando localmente. Então existe um esforço muito grande em fazer isso se tornar possível ainda. Temos muitos avanços, né? Hoje, muitas pessoas com computador mediano conseguem rodar um modelo localmente. Não tão bom, grandioso quanto o ChatGPT, mas alguns que são bem eficientes. Mas a gente tá com o objetivo, no geral, de colocar dentro do telefone. E aí, qualquer lugar do mundo que você tiver, seja com a internet, você tem tudo aqui de forma privada para utilizar. Então, é uma tendência que eu vejo que é muito forte, no geral. Pontos positivos e negativos disso. Eu vejo que os pontos positivos é a questão da privacidade. Então, você consegue mandar senhas ou questões pessoais para dentro do modelo e com a certeza de que isso não está sendo levado para fora. Né? Esse é um ponto. Os pontos negativos é que, da mesma forma que você usa para o bem, você vai usar para fazer coisa ruim também. Então, a gente já viu por aí casos, né, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, de pessoas que estavam planejando fazer atos de crime e pediram ajuda da IA ou enganaram a IA para que ela pudesse dar alguma orientação. O ChatGPT, né, com seus moderadores, conseguem rastrear isso e conseguem avisar autoridades, conseguem reportar. Mas quando a gente tem isso 100% offline, a gente já não consegue. Então, sim, sempre tem os dois lados da moeda, né? E aí vai muito do indivíduo, no final das contas. Como a gente está preparando os indivíduos para usarem esse tipo de tecnologia. Lucas, muita gente tem medo de perder emprego para IA. Na sua visão, quais profissões tendem a desaparecer e quais novas oportunidades devem surgir? Ótimo. Tem uma que todas as pesquisas, quando a gente coloca ali, diz que vai acabar, que é o atendimento. A maioria dos trabalhos com o público deve minimizar. É que não dá para dizer que vai desaparecer completamente, né? Que nunca desaparece completamente. Mas a maioria dos processos de atendimento, seja o WhatsApp, atendimento, por exemplo, eu tive na China há 2 semanas atrás. Então, lá tem lugares que não tem uma pessoa para atender. Você tem só máquina. Tudo bem que não é um chatbot de IA, e às vezes nem precisa. Mas tem um modelo de tecnologia ali, às vezes até mesmo inteligência artificial rodando. Só não precisa conversar. Então, já é um exemplo de substituição. Um balcão virtual. Um balcão virtual. Então, isso já tem acontecido, né? A tendência é que continue a acontecer na medida que os modelos e a tecnologia vão ficando mais barata, mais acessível também. E, claro, da mesma forma que sempre acontece, quando alguns trabalhos deixam de existir, outros começam a existir. Então, a gente vai ter, como a gente falou mais cedo, né, mais operadores de IA. Tem um caso muito interessante, tem um robô do Elon Musk, que é o Optimus, né, que ele é um robô humanoide, um robô. E o pessoal achava que era tudo por IA e tudo mais, que ele andava sozinho, falava com todo mundo e tudo mais. Na verdade, ele é teleguiado. Tem uma pessoa em algum lugar do mundo guiando ele, tipo, num controlezinho. E aí, eu lendo, estudando sobre isso, um dos artigos, eu não lembro quem que havia escrito, falou o seguinte, que isso era uma grande oportunidade de reintegrar pessoas com deficiência física ou motora que não conseguiam um emprego. Porque ela consegue operar um robô à distância para executar um serviço. Entendi. Em algum lugar do mundo. E ela tem alguma condição física que não permite ela fazer isso. Então, olha que interessante. Ao mesmo tempo, a gente está tirando algumas pessoas de um lado e está reintegrando outras. E isso eu vejo como positivo. Então, é sempre o ponto de vista, né? Sim. Tem um lado positivo, mas tem outros negativos. E a gente tem que equilibrar. E Lucas, se você tivesse que dar um conselho hoje para um jovem empreendedor que quer entrar no universo da inteligência artificial, por onde ele deveria começar? Boa pergunta. Eu acredito que pesquisar mais podcasts como esse aqui para ouvir. Porque na maioria das vezes a gente aprende mais ouvindo, né? Conversando, como a gente está fazendo. E principalmente é usar, tem que praticar. Às vezes não adianta o cara saber fazer o melhor prompt de todos e ele só guarda para ele não usa, né?
Acho que não acreditar também naquele papinho furado que tem agora, que a gente tem ouvido bastante, né, Lucas? Que acabou a programação. Não precisa mais estudar programação. Nossa, aí... Não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Agora, porque existem agentes que apoiam o advogado, não precisa ir na faculdade de Direito. Acho que você matou a charada. Né? Acho que você matou a charada. A gente já vinha. Continuem estudando, continuem buscando. Sim, acho que é muito por aí. Acho que você matou a charada. É continuar estudando, porque não dá para acreditar que lá no ChatGPT alguma IA você vai reter todo o conhecimento do mundo. Primeiro, porque aquilo foi colocado por alguém. Segundo, por ter sido colocado por alguém, tem algum viés e alguma intenção. Então, isso nunca substitui você estudar, fazer uma faculdade, fazer um curso. Apesar de que nos últimos anos a gente vê que os jovens têm buscado outras formas em vez de querer buscar uma faculdade. Isso tem acontecido, a IA dá a falsa ilusão de que isso é possível. Só que o problema é que você forma falsos especialistas. É o cara que sabe de tudo, mas não sabe praticar nada. Ele não sabe pegar ler um artigo. É totalmente dependente da IA, né? E aí, imagina, aí cai, o ChatGPT já caiu várias vezes. Tinha gente que é loucura. Entendeu? Então, esse é o problema. Você delega tanto a sua inteligência, que é você que vira uma inteligência artificial, no final das contas, né? Porque você não tem mais aquela inteligência natural sua. Você delega tudo para uma máquina fazer. Então, é uma coisa que tem que estar sempre também em equilíbrio ali. Lucas, uma pergunta. Hoje, o empresário que tem um comércio, né, físico, ele adentra no e-commerce. Né? Tem venda online, venda física. Qual que você acha que vai ser o próximo passo com a integração da IA na evolução do comércio do Brasil? Boa, doutor. Já existem alguns conceitos sobre isso que são bem interessantes. Chamado Agentic E-Commerce. É o comércio agêntico, onde as IAs compram entre si. Ou seja, o senhor vai ter uma loja, né, com determinados produtos, e você vai ter o agente daquela loja. E aí eu quero comprar um produto. Assim como as pessoas hoje pesquisam no ChatGPT, vai ser dessa forma. Ela vai falar, eu quero comprar uma garrafa d'água, um conjunto de garrafas de água, né? Então, o meu agente vai entrar em contato com o seu agente de IA. E o meu agente de IA, ele tem uma carteira virtual, normalmente com criptoativos, né, com criptomoeda, e ele vai transferir para o seu agente. E aí eu recebo na minha casa. Eu não precisei fazer nada. Eu deleguei para os meus agentes fazerem e eu recebi a minha água, tranquilo. Olha então, só. a Agentic E-Commerce é uma tendência do futuro do mercado, é a evolução do e-commerce para um outro nível. Já falamos, assim, no Brasil tem coisas sobre isso, mas não tem nada ainda prático, assim, efetivo. Lá fora, a Google tem pivotado muito isso lá fora. Então, vai chegar aqui em algum Então, momento. seria também um novo meio de pagamento, Seria né? Uma um novo meio de integração pagamento. de um novo meio de pagamento no comércio virtual. Isso. E o interessante é que são diversas plataformas que já existem de uma certa forma, um certo grau de maturidade, que elas vão sendo integradas através da inteligência artificial, como se fosse uma grande argamassa da coisa toda, né? É como se o agente de IA veio para colar várias partes diferentes que dependiam de muito clique para acontecer. Então, a gente vem colar isso aí. Então, existe o cenário de cripto, existe toda essa questão da rastreabilidade, existe toda a questão do e-commerce. Então, você integra tudo isso com a inteligência artificial, tornando tudo muito mais prático e rápido, né? Tornando tudo mais fácil. O objetivo seria esse. Isso é bem interessante. E aí, uma pergunta. Você acha que o IA... Aliás, muita gente ainda confunde automação com inteligência artificial, né? Qual que é a diferença entre um chatbot comum e um agente de IA realmente inteligente? Legal. O chatbot, como o próprio nome ele diz, né? Você conversa. Você fica trocando ideia, você fica papeando. É o chat. Então, ele tem uma missão de responder. Essa é a principal missão do chatbot. Ele serve até para atendimento simples, né? Um atendimento, um agendamento, ele serve bem para isso. Agora, o agente, pensa como se fosse o agente lá do FBI, por exemplo. É um agente do FBI. Então, ele investiga. Então, ele pensa antes de agir e ele se planeja. Essa é a grande diferença. Então, o agente, ele consegue pensar e executar de uma forma planejada. Quando a gente pensa em executar de forma planejada, ele tem também a capacidade de chamar outras funções. Assim como um agente de FBI, ele pode entrar no sistema dele, pesquisar ali a pessoa, o agente ele também pode se conectar a sistemas externos. Pode fazer uma pesquisa no Google, pode fazer uma compra, né, como a gente falou do comércio de agentes. E essa é a grande diferença. Um, ele conversa e tem as respostas prontas, e o outro, ele vai de fato pensar e planejar antes de executar. Às vezes ele nem responde.
Ele só executa. E aí, quando ele executa, ele fala, olha, executei, já está pronto. O próprio Humanos, né? Humanos. É uma ferramenta que a gente tem uso em comum, né? Que é maravilhosa. Ele te passa todo o raciocínio que ele está fazendo, inclusive, em cada ponto da pergunta que você fez. Então, assim, você pode acompanhar. É uma outra lógica, na verdade. É uma outra lógica, É outra bem sistemática. interessante. Ele se diferencia justamente por isso. O processo de raciocinar. Ele tenta imitar o cérebro humano. Então, de pensar várias vezes antes de executar. Entendeu? Apesar de que tem gente que não pensa também várias vezes, mas ele é programado para isso. E às vezes ele pensa demais ou pensa de menos. Ele também pode errar. A distância entre o cérebro e a boca, né? Exatamente. Sofia, você pode... Lucas, e com tudo isso que está acontecendo, como você vê o empreendedorismo daqui a 5, 10 anos? Olha, com certeza vai mudar e até em menos tempo, né? 10 anos tá bem distante, assim. Eu não faço a mínima ideia para onde que a gente pode ir nesse aspecto com a enxurrada de IA que a gente tem. Na verdade, eu vejo, e é isso a gente já consegue ver acontecendo, principalmente na indústria. A gente vê muita automação robótica. A gente estava falando mais cedo do robô. A gente vê muita automação robótica na indústria. E a indústria, por muitas vezes, assim, falando na história como um todo, ela foi reflexo do que aconteceu depois no privado. Então, o que se eu pudesse supor, né? Daqui a 5, 10 anos, de repente a gente pode ter as nossas empresas com robôs sendo nossos funcionários. Como a gente falou, balcão virtual, então vai ser tudo robô. E aí, quantos negócios uma pessoa consegue ter quando tudo é robotizado e automatizado? E aí que tá, ao mesmo tempo, se todo mundo pode ter vários negócios automatizados, quem que trabalha? No final das contas, se todo mundo virar empreendedor, ninguém é empreendedor, né? Então, aí eu acho que são os problemas do futuro que a gente pode enfrentar lá na frente. Você acha que tudo vai conseguir ser substituído? Acho que tudo não, mas as coisas que a gente não quer fazer. Perfeito. Eu acho que aí a gente Mas vai ser vamos substituído. entrar agora numa questão legal, né? Aqui, Lucas, tendo robôs e tal, como é que ficaria o direito do trabalho nesse sentido, né? A proteção do trabalhador, porque estamos falando com os robôs agora. Como é que você vê isso no dia a dia do empresário? Você viu que entrou agora uma IA jurídica que virou um unicórnio, que é o Enter, que é um processo totalmente automatizado para processos trabalhistas. Sim. Lucas, então minha pergunta é assim, você tem de um lado, hoje, uma IA, o Enter, né, que virou um unicórnio, e do outro lado, os robôs podendo substituir os seres humanos. Como é que você compatibiliza tudo isso para dentro de um viés de uma empresa? Isso é interessante. A Inter é brasileira, né? Isso é bem legal também. Mas, de um lado, você tem eles ali defendendo o cliente, no caso, a empresa, né? Na situação trabalhista, na causa trabalhista. E, de outro lado, pode surgir também empresas que usam a IA para montar as peças contra, né? A empresa. No caso, para peticionar para fazer um processo trabalhista em uma empresa. Então, o outro lado também pode acontecer da mesma forma. Sim. E aí a gente vê, assim, podemos ver, né? Advogados utilizando IA para montar esse tipo de processo, ou agentes de IA para pesquisarem a empresa toda, para se integrarem aos tribunais para pegarem, por exemplo, processos trabalhistas anteriores da mesma empresa para embasar petições, fazer jurimetria também. Então, de um lado a gente vê defesa, do outro lado também pode ver ataque, aqueles dois lados da moeda, né? Então, eu vejo na parte legal que a gente ainda está bem no começo, mas a gente tem um potencial muito grande, né? E, de um lado, quando a gente fala da situação do trabalhista, das legislações do trabalho, a gente tem a NR01, que agora entrou em vigor, né, se não me engano, bem recentemente. E, por exemplo, usar a inteligência artificial no âmbito da saúde mental para a NR1, para você ficar de acordo com a regulamentação, é novo também. Então, o empresário, para evitar lá na frente um processo trabalhista, ele hoje pode implementar a NR1 com IA. E imagina a IA falando com todos os funcionários, conversando com todo mundo e identificando esses riscos psicossociais, para que lá na frente ele tenha embasamento se acontecer alguma coisa. Para que lá na frente ele consiga oferecer, o RH consiga oferecer algum apoio, algum tipo de ajuda, caso seja identificado. Então, sempre tem os dois lados, né? De um lado a gente tem a prevenção, de outro lado a gente tem o momento de agir. E a NR1 é um exemplo disso. De a interseção entre IA e a parte legal das coisas.
Eu acho que é interessante fazer o convite, né, Lucas? Uma coisa que a gente está desenvolvendo aqui no IbraWork é o AI Summit, né? Sim. A gente vai fazer a segunda edição do AI Summit, um encontro para discutir vários aspectos da inteligência artificial dentro do cenário brasileiro, cenário americano, cenário chinês, né? A questão de vanguarda, né? E passando por todas as verticais, né? Então, a gente está passando por privacidade na construção, está passando pela questão jurídica, está passando pela questão de quais são as tendências e tudo mais. Então, assim, só deixar o convite que fique no radar de todo mundo que está nos acompanhando, que aí provavelmente na primeira ou segunda quinzena de julho aí a gente já vai ter a segunda edição do AI Summit. Isso. E, Lucas, estamos chegando já próximo ao fim do nosso programa Jornada do Empreendedor Podcast, mas já queremos abrir para as suas considerações finais. Mas, então, mais uma vez, eu estou muito agradecido de estar aqui. Já faz um tempão que eu não ia para podcast, nem que eu postava nada. Acho que na correria do dia a dia, a gente às vezes trabalha bastante, estuda, então é muito legal quando a gente para conversar. Eu vejo que a viagem que eu fiz da China, por exemplo, para mim foi muito impressionante, porque é muito diferente. E quando a gente fala de IA, a gente vê a diferença entre tecnologia, inovação, avanços e compara com os países, Estados Unidos, Brasil, e a gente começa a entender onde que estamos nisso tudo. E, claro, a gente aqui no Brasil tem muito a avançar no campo da IA, no campo da inovação e no empreendedorismo, e fazendo essa triangulação para que todas essas coisas funcionem, porque, querendo ou não, elas são interdependentes. E se eu pudesse deixar, né, alguma contribuição, parafraseando o Guilherme, é o de estudar. Então, a gente tem que continuar se especializando, não dá para delegar tudo para IA. Se a gente se especializa e a gente conversa com a IA, vira uma potencialização do nosso conhecimento. E o que eu vejo para os próximos tempos é que a gente vai ter cada vez mais especialistas e menos generalistas. Pelo menos é o que eu espero. Que a IA torne as pessoas mais especialistas naquilo e potencialize essas pessoas. Espero que aconteça. Se não acontecer, então a gente vai continuar trabalhando, né? Informando e educando na medida do possível. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês até esse presente momento e aqui agradecer a Sofia, a participação do Guilherme e um especial abraço aqui ao Lucas Simões, que deu uma aula de IA e as suas questões polêmicas nos dias atuais. Muito obrigado, Lucas, pela sua participação. Obrigado, doutor. Conta comigo.